A parábola do filho pródigo bem poderia ser conhecida também como a parábola do sorriso escondido de Deus. Jamais encontramos na Bíblia uma nota sequer de alguma vez que, porventura, Jesus tenha dado um sorriso, mas aqui, como se enxergássemos por uma fenda na rocha, vemos a alegria do Cristo. Vemos a alegria do nosso Senhor. O sorriso do homem de dores e que sabe o que é padecer. A primeira lição que você e eu podemos aprender desta passagem é a máxima da vida cristã. Que se quisermos alegrar o coração do nosso Deus, preste atenção nisto, primeiro precisamos ser encontrados. Precisamos mudar de vida para que haja júbilo no céu. A parábola que está diante de nós traz com força esta narrativa e apresenta este pai generoso. Mais do que focar num filho que é pródigo, precisamos compreender que o Evangelho fala de um pai generoso. Um ficou na casa do pai, o primogênito. O outro jovem partiu, se foi. O que partiu gastou tudo o que tinha. E o que ficou nunca usufruiu de nada. Jesus está declarando aqui que os religiosos são como estes filhos mais velhos, pretensiosos, que estão dentro da igreja, mas não usufruem de nada. Estão na casa do Pai, mas não se relacionam com Ele. Igualmente distante daqueles que estão fora. Preste atenção, meu irmão. São iguais. Um está longe na terra distante. O outro está dentro de casa, mas com a terra distante dentro do coração. Há sempre uma terra distante no coração daquele homem que está na casa de Deus, mas não usufrui dos benefícios dos meios de graça. Infelizmente, corações distantes na casa do Pai. Lamentável, mas é a verdade de que tanto o pecador que vai quanto o pecador que fica, ambos precisam de serem encontrados. Tanto aqueles que estão aí no mundo, quanto aqueles que estão sendo criados dentro da igreja e nunca tiveram uma experiência particular com Cristo, ambos precisam ser encontrados. Esta lição é uma lição que precisamos absorvê-la pelo bem da nossa alma, da nossa existência. O pecado é mais do que o inferno. O pecado é afrontar um Deus bondoso. Ah, meus irmãos, preste atenção. O afastamento de Deus não se mede pela nossa passada. O afastamento de Deus não se mede pela distância da casa de Deus. O afastamento de Deus não se mede pela distância que você está dos meios de graça. O afastamento de Deus se mede pela distância que temos do bem espiritual. O afastamento de Deus se mede pela nossa indiferença. É a primeira nota que o Evangelho mostra aqui para nós. Um homem indiferente. Que gravidade, que tristeza, que marco de dor, que afronta, que abismo. A segunda nota do Evangelho fala da manifestação do pecado. Versículo 13, passado não muitos dias, trágico. O filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Misericórdia. Você consegue perceber o que está acontecendo nesse texto? Abra os olhos e perceba. Porque talvez nós foquemos tanto na terra distante que esquecemos do percurso. Às vezes focamos tanto na mensagem condenatória do inferno que às vezes esquecemos do processo. Há um ditado no Oriente Médio que diz que quem vende rápido, vende mal. E você sabe disso.
o turco, o judeu, o árabe, eles gostam da disputa comercial, do tete a tete, do negócio a negócio, do lance a lance. É uma questão cultural. Eles disputam um centavo em uma caneta. É uma ofensa para eles vender rápido, como esse jovem fez. Quem vende rápido, vende mal. Vendeu a qualquer preço, essa é a ideia. Para que você desfaça de um bem rapidamente, você tem que subvalorizá-lo. Aquele jovem, passado não muitos dias, diz o texto, vendeu tudo que tinha. Abriu mão de tudo que tinha. Liquidou os bens do pai, transformou aquilo em dinheiro e partiu. Os bens que valiam X, ele vendeu por 1/3, talvez, 10%, não sabemos. Só sei que ele torrou aquela fortuna para fazer dinheiro rápido e viver a sua vida. A vida que ele tinha desejado e imaginado no coração. Vendeu qualquer preço, perdeu tudo que tinha. Quando não sabemos o valor das coisas, preste atenção, meu amado, não importamos em perdê-las. Vou repetir. Quando não sabemos o valor das coisas, meu amado, não importamos em perdê-las. Família, respeito, honra, valem mais do que dinheiro. Ele já saiu pobre daquela casa. Ele já saiu pobre, embora com tanto recurso no bolso, já saiu miserável da casa daquele pai. Infelizmente, quando não sabemos o valor das coisas, não importamos em perdê-las. Recebeu do pai uma bênção, uma herança, valores, liquidou, transformou em recurso, não deu importância àquilo, vendeu barato, não sabia o quanto valia. E o que fez de recurso financeiro, gastou com aquilo que o pai jamais gastaria. Deus nos dá saúde e temos usado as nossas saúdes para quê? Muitas vezes para desonrar a Deus, com a nossa vitalidade, com a nossa juventude. Deus nos tem dado dons espirituais para avançarmos com o reino das trevas. Gastamos nossa energia, inteligência, dedicação ao máximo para ganhar dinheiro neste mundo. E o que sobra, a gente dizima na igreja. Quando na verdade o reino de Deus deveria ser a nossa prioridade. Recursos financeiros, investimos, gastamos, empreendemos, movemos, compramos, negociamos, somos habilidosos na arte de transformar suor em dinheiro, mas nós não somos habilidosos na arte de transformar lágrimas em gente, disposição de oração para que vidas sejam salvas. Inteligência. Quantas pessoas inteligentes na igreja de Deus que estão ali apenas para questionar o trabalho, para reclamarem, murmurarem, só enxergam ali naquelas árvores santas lenho para ser queimado. Vida. Você está vivo, eu estou vivo também. Qual é o tempo que temos investido em nossa vida, este bem que vale mais do que dinheiro? Qual é o tempo que temos investido, meus irmãos, para o louvor de Deus? Deus tem nos dado uma vida para Ele e nós temos gastado ela toda inteiramente em nossos sonhos falidos e pecaminosos. Quando Deus não é prioridade em nossas vidas, irmãos, tudo mais é vaidade. E usufruímos para o mal os valores que Deus tem nos dado. Usufruímos para o mal, gastamos os haveres de Deus em nossas vidas com aquilo que Deus jamais gastaria e para desagradá-lo, usamos a bênção de Deus para fazer o mal. Lamentavelmente. Versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquela pátria, àquele país, uma grande fome.
e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos o guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A degradação do filho pródigo indica a realidade que a vida longe de Deus não vai dar certo. A vida longe de Deus não tem como melhorar, é isso que Cristo está dizendo para você e para mim. A vida longe do Pai não tem como melhorar, ela só vai ir de mal a pior. Meu amado irmão, precisamos acordar, abrir os olhos espirituais. Muitos nesta matemática fria estão descendo tão profundamente no poço de sua própria destruição, acreditando e se iludindo que terão corda suficiente para poderem voltar quando quiserem, mas não conseguirão. Morte e perturbação estão no final deste buraco. A vida longe de Deus é um fracasso. E a distância que estamos de Deus não se mede por passos, quero repetir, se mede pela indiferença. Olha só, um judeu pastoreando porcos representa o máximo da degradação do ser naquele contexto. Seria como afirmar que um cristão desviado aceitou o serviço para trabalhar na portaria de um prostíbulo. Que degradação! E o texto diz algo que é muito mal entendido até hoje. É muito mal compreendida esta frase. Então, caindo em si, disse. Versículo 17. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e aqui eu morro de fome? Aquele jovem nas trevas de seu abismo consegue ter uma ideia e lembrar do quanto o pai nunca lhe deu motivos para se afastar. Não é a fome que mais inquieta este homem agora. Não é o desamparo que o perturba. Não é a pobreza que o assola. Pois ali naquela terra distante, havia ali muitos igual a ele, em mesma condição. O que mais inquieta o filho pródigo é a consciência de saber quem é o pai e o quanto ele é bom e maravilhoso. Em suma, ele está dizendo, minha vida é ruim, mas meu pai é bom. É isso. A minha vida é ruim, mas o meu Deus é bom. Tenho tentado colocar na conta de Deus uma dívida que eu fiz com as minhas próprias luxúrias. A terceira nota do Evangelho não fala somente da degradação, como já vimos, mas fala da incapacidade de cada um de nós. A palavra incapacidade humana, ela nos humilha. Mas ela é a única palavra que existe para descrever o pecador longe de Deus. Na degradação dele, deste pecador, se revela a incapacidade máxima dele. No início da história, parecia que o plano de se afastar do pai estava dando certo. Como diz a música do grupo Logos, o mundo me deu flores quando lá cheguei. Porém a fome graçava e a miséria extrema seria só uma questão de tempo. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar miséria, necessidade, carestia. Parecia uma terra maravilhosa na primeira olhada, como Sodoma e Gomorra. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
pensamos em alguém que se afasta de Deus aqui, como alguém que toma uma estrada para longe. Isso não é a alegoria correta. Pensar em afastamento de Deus como alguém que toma uma estrada para longe. Mas, na verdade, a imagem bíblica revela o homem que se afasta de Deus como um homem que caiu num abismo, num buraco. Não é alguém que se afasta lentamente estrada fora, mas é alguém que caiu num poço de perdição. E ao se encontrar no fundo deste poço, o que este miserável faz? Quando ele está no fundo do abismo, quando ele está no fundo do poço, quando ele percebe que já não tem mais como dar nem mais um passo, nem mais um pio, o que ele faz? Ele olha para cima? Não! Ele não olha para cima. Ele começa a cavar. Aquilo que está ruim pode piorar. O homem sem Deus, no fundo de um buraco, ele é uma topeira. E começa a cavar. Ele encontra um assalpão no fundo do poço, ele se enfia ainda mais na lama. O homem precisa de Deus, meu amigo. Você não pode, nem eu posso me aproximar de Deus através das técnicas deste mundo, dos conceitos da filosofia, das psicologias, dos ansiolíticos, dos coachings. Não tem jeito. Deus precisa nos encontrar naquele buraco da nossa existência. Nós não podemos nos ajudar. Isso é óbvio, é lógico. O conceito de salvação em qualquer situação indica que você não pode fazer nada por você mesmo. Alguém que está se afogando não tem condições de se livrar. Ele precisa de que outro faça por ele. O pecador é um homem se afogando. E o pregador é um homem se afogando, falando para outro homem que está se afogando. Precisamos de salvação. De repente a necessidade desse homem se tornou maior do que a vergonha que ele tinha. Ele aceita um serviço que deve ter assustado até mesmo o patrão dele. Você pode imaginar a cena. O patrão, percebendo que ele era judeu, não querendo dividir com ele o sustento que já era mísero, então falou assim: eu vou arrumar um serviço para este homem que ele vai recusar. Eu tenho uns porcos, vai pastoreá-los. E aquilo falou: aceito. Aquilo deve ter causado surpresa até mesmo no patrão, que estava caçando um motivo para livrar-se dele, e ele aceitou um trabalho que para o judeu. Essa incapacidade humana que está tão evidente na degradação deste homem, também fica evidente na capacidade de compreensão que ele tem. Ele não somente vai ao extremo, como ele pensa coisas extremas. Ele se acha muito esperto. Esta é a verdade. Olha só o que diz. É um texto muito celebrado, mas que precisa se olhar da ótica certa. Então, caindo em si, disse: em si. Durante muitos séculos, se interpretou esta frase para dizer arrependimento. Ele se arrependeu. Quando ele percebeu que não dava mais para viver naquela vida, ele teve uma sensibilidade particular, caiu em si. Mas será que foi isso? Ele não está interessado no Pai. Presta atenção, meu irmão. Seja sincero. Sejamos honestos. Ele não está interessado no Pai que está longe. Ele só quer comer. Ele só está com fome. Ele quer apenas encher a barriga. Ele quer apenas se sentir bem. Não é: meu pai, que saudade dele. Não, eu estou com fome, eu preciso comer. Eu estou triste, eu preciso me alegrar. Eu estou doente, eu preciso arrumar uma cura. Eu estou passando necessidade financeira, eu preciso prosperar. E aí começam a procurar por interesse as coisas espirituais e não pelo anseio pelo Deus espiritual. Ele não lamenta a distância, ele não lamenta a saudade, ele não questiona nem a ofensa que fez ao Pai. Simplesmente ele diz: eu estou com fome. Caiu em si. Meu Pai é bom, eu sou ruim, eu estou com fome e vai que dá certo.
Os nossos melhores planos sem Deus são caminhos de morte. Os melhores planos que podemos fazer nessa vida, sem que Deus chancele, carimbe, cele, são fracassos. Planejou com tato todas as palavras que iria dizer ao Pai. Com cuidado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Talvez neste momento você esteja até assombrado, querendo defender o filho pródigo, mas não há defesa para ele. Talvez neste momento eu esteja até assombrado, falando assim, gente, eu estou sendo muito duro com aquele menino. Porque nós não entendemos o tamanho da afronta que ele causou ao coração do Pai, como veremos agora. Queridos, Jesus se dirige a um grupo que conhecia o texto. Planejou com tanto tato as palavras que diria para o Pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Jesus está falando para um grupo de judeus que estava questionando o quanto Jesus ama gente como os pródigos, quanto Jesus ama os pecadores. Essa frase que está no texto é quase uma paráfrase do que Faraó disse a Moisés depois da 9ª praga no Egito. Agora, pois, peço-vos que me perdoe o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte, falou Faraó. E todo mundo sabe que Faraó não estava arrependido, ele estava perturbado, se sentindo pressionado. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Como ele é ousado a imaginar que seria digno de ser funcionário daquele pai amoroso. Quem fez o que ele fez com o próprio pai, o que faria com um patrão? Me levantarei e irei. Ele pensa que poderá conseguir resolver seus problemas dos seus próprios jeitos. A sua incapacidade é total. Ele tem uma ideia do que pode fazer. Mas, de repente, irmãos, a incapacidade humana é palco para revelar o Evangelho de uma maneira extremamente absoluta. Você e eu precisamos ter conhecimento dessas más notícias que trouxe até aqui, para que você e eu possamos compreender o que é de fato o Evangelho. E não essa pantomima que temos visto por aí. De repente, o Evangelho que revela este homem degenerado, este homem corrompido, este homem pecador, que conta esta má notícia primeiro, quem é o homem, está fazendo tudo isso para servir de palco, para revelar quem é o Deus que te ama absolutamente, maior do que você e eu somos, mais pecados que temos, somente o grande amor de Deus. E agora começamos a ver, colorir todo este texto sombrio, irmãos, da graça de Deus. Vemos a total compaixão de Deus para com este homem que é totalmente incapaz. Que Deus preenche de amor aquilo que falta no homem de fé. Que Deus preenche de amor aquilo que falta no homem de capacidade. Deus, irmãos, é em torno de quem precisamos orbitar. O Evangelho é isto. O culto é para Deus. Nós não devemos estar com saudade da igreja meramente por afeições e sentimentos gostosos que aferimos dali, mas pelo desejo de publicar diante de anjos e demônios, do mundo e da natureza, que nós adoramos ao Deus entronizado. Nós queremos que tudo veja e todos ouçam isto. Deus, irmãos, deve ser o centro do nosso culto absolutamente.
Claro que você faz isso em casa, no seu culto particular, mas o culto público, prescrito dominicalmente, o quarto mandamento que precisamos exercer, nós devemos estar ansiando pelo dia que estaremos ali em plenos pulmões, gritando e clamando o quanto Deus está acima de todas as pandemias e todos os pandemônios. Isto é Evangelho. Evangelho não é um desejo. Eu estou com desejo de estar lá na igreja cantando os corinhos. Eu estou ansiando a estar na presença do meu Deus para dizer: Senhor, eu estive tão distante, mas o teu amor nunca esteve longe de mim. E o jovem, então, no versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha este moço ainda longe, quando seu pai o viu. E compadecendo-se dele, correu e o abraçou e o beijou. E o filho, entre abraços, beijos, disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Meu amado, sempre que juntarmos na mesma frase meu pai com eu pequei, há uma cruz no meio. A cruz do sofrimento do pai está claro aqui. As coisas não saíram como o filho planejou, nem na ida e nem na volta. O que ocorreu foi menos ortodoxo. Ele pensava que o pai estaria recolhido dentro de casa. Entretanto, o pai corria em sua direção. Ah, meus irmãos, quando descobrirem que eu perdi o dinheiro de meu pai com dissoluções, a cerimônia da humilhação iria começar. Você já ouviu falar do quesasa? Esta passagem precisa colorir para nós. O quesasa é uma cerimônia local naqueles rincões culturais. Quando um jovem cometia uma ofensa ao seu pai e se afastava, para que esse jovem voltasse, havia todo um protocolo, um critério, para que esse jovem voltasse. Então esse jovem se colocaria na entrada da cidade, o ancião pegaria um vaso de barro, quebraria diante dele, despedaçando em cacos o vaso de barro, e todos gritariam: quesasa, quer dizer destroçado, quebrado, arruinado. E de repente, irmãos, nada disso acontece. O quesasa ilustrava claramente que os laços foram rompidos. Aquele jovem deveria cruzar a multidão daqueles que zombassem, atravessar aquela sociedade cheia de gente com lábios críticos, pedras na mão, cuspes, risaiadas e zombarias. Então aquele jovem deveria cruzar toda essa cerimônia da humilhação, se colocar à porta do pai por dias e noites ali, esperando que de repente lá dentro o pai resolvesse encontrá-lo e oferecer para ele um emprego longe dali, apenas para a sua subsistência. Mas nada disso acontece. Estavam todos preparando um quesasa, mas o pai preparava uma festa de boas-vindas para celebrar a sua restauração. O filho volta para casa em busca de trabalho, em busca de pão, e encontra um banquete. Queria apenas um pouco de comida, e encontra um novilho cevado. Eu estou falando de Deus, meu irmão, representado nessa figura paternal, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O nosso cálice transborda.
Diante da nossa incapacidade total, vemos a total capacidade de Deus de transformar das ruínas de nossas antigas tragédias novas e esplêndidas edificações. É a compaixão do Pai que muda a nossa história decadente. Veja um abraço do Pai. O Pai pródigo, que esbanja o seu amor pelo filho perdido. Talvez você precisasse desse abraço hoje, meu irmão, apertado, desses beijos do Pai. E voltar para casa como um filho restaurado à comunhão. Deus nos encontra antes da humilhação eterna, meu amado. Antes que riam de nós, antes que os vasos sejam quebrados para a nossa humilhação, Deus nos acha. O que o Pai fez por seu Filho naquele dia, Deus quer fazer por nós hoje, simplesmente se nós nos voltarmos para Ele. Aquele terno abraço do Pai ao Filho expressava tudo o que nós desejamos. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O Pai beija seu filho, catafilessem, beija intensamente. Não é um beijinho clássico, não é um beijinho social, é um beijo intenso. Deus beija o pecador enquanto ele está sujo ainda. Em sua condição miserável, maltrapilho, descalço, faminto, Deus o beija. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você sabia que os muçulmanos olham para essa passagem tão celebrada pelos judeus e cristãos e dizem assim: veja só, o pródigo foi perdoado sem a cruz, porque os muçulmanos não acreditam na cruz de Cristo. Veja só, não há cruz naquela passagem. Pego essa parábola para dizer que a morte de Cristo foi desnecessária. Ela não é redentora, salvadora. Mas você precisa olhar mais uma vez e mergulhar mais uma vez no contexto histórico. Um ancião correr naquela cultura era a maior humilhação que um velho poderia receber. Um idoso poderia receber. Porque é da cultura daqueles rabinos, daqueles anciãos, daqueles judaicos serem austeros e medir com tato seus sentimentos e reações. Mas quando este homem corre, ele tem que levantar a túnica. Meu irmão, você não tem noção nem eu do que significa isso. Correr mostrando esse desejo ansioso, como do pastor que corre rapidamente em busca da ovelha perdida, como a mulher que rapidamente chama as amigas para achar a dracma que se perdeu. Agora vê um pai correndo na rua. Já mostra o destempero, a humilhação daquele homem que construiu uma história de reputação e agora ele está colocando ao lado isto por amor ao seu perdido. Desde já você já começa a perceber o Deus que se fez maldito por nós, assumindo a ignominiosa cruz, a cruz de ignomínia. Sim, meu amado, e quando ele mostra, para ele correr, levanta a túnica, ele mostra as canelas brancas, para uma cultura que o homem e a mulher era o máximo escondido, um ancião mostrar as pernas, é a máxima humilhação naquela cultura. E os judeus que ouviram essa passagem devem ter ficado horrorizados ao imaginar essa cena. Um pai se humilhando tanto por um filho que não merece.
Veja se essa não é a história da cruz, meu amado. O Cristo que se humilhou ao máximo por gente como você e eu, que não merecia nem o mínimo. A nossa salvação fez com que o nosso Salvador se humilhasse mais do que nós nos pastoreios de nossas porcadas. A cruz é a maldição. Ele assumiu sobre si os nossos pecados. E o texto fala do Evangelho de Deus ao revelar o Pai generoso nesta parábola. As boas novas da salvação e as más notícias de que o homem precisam ser salvos, os homens precisam ser salvos, se casa aqui, se beija. Essas duas notícias se enamoram aqui. Apresenta a história do Evangelho dentro do Evangelho, essa passagem. Quer conhecer a Bíblia toda? Releia o texto. A primeira nota do Evangelho fala da gravidade do pecado. Não há outro Evangelho. O Evangelho começa com a má notícia. O pecado é grave. A segunda nota do Evangelho fala das manifestações do pecado, como esse pecado é visível na vida do pecador. Ele gasta com o que não tem, ele usa aquilo que é santo para fazer o mal, ele se afasta estando tão perto. A terceira nota do Evangelho fala da incapacidade do homem. Ele não tem como sair dessa sozinho. Podemos concluir, então, que hoje vimos o que acontece quando o céu beija a terra. Aprendemos que há compaixão no coração do Pai, sobra amor no coração de Deus. Há banquete no coração do resgatado, ele celebra a vida. E o céu fica diferente, há júbilo no céu. Com esta parábola, Jesus está contando aos religiosos, porque ele come com gente como você e eu. Porque ele recebe publicanos e pecadores. Porque Jesus os leva para casa. É porque Jesus tem compaixão deles. Essa parábola está respondendo a pergunta: por que Jesus tem comunhão com essa gente esquisita, que não sabe viver, que nunca vai conseguir fazer totalmente o que é preciso? Porque Jesus come com você e comigo, porque Ele nos recebe na casa do Pai, porque Ele celebra a nossa... Porque a festa no céu, por causa de gente tão pequena, tão sem importância, do ponto de vista da grandeza de Deus e da nossa... queridos, e a resposta, essa parábola toda foi contada só para dar uma resposta àqueles grupos, ou àquele grupo de religiosos. A pergunta: por que você come com pecadores? A resposta da parábola é: porque eu os amo. E porque eu os amo, eu escolhi sofrer no lugar deles. Antes que a humilhação chegasse até eles, eu me humilhei primeiro. Antes que o inferno pudesse queimá-los, eu fui ao inferno da cruz. Antes que eles podiam ser subjugados pela desgraça, eu os amei com graça. Aquele que mais temos ofendido é o único que podia nos ajudar. E nos ajudou. O amor do céu nos encontra antes que a humilhação do inferno nos envolvesse. Deus beija um pecador na condição miserável deste pecador. E eu quero dizer para você, meu amado, que há um banquete esperando as ovelhas resgatadas.
Esta parábola do Pai generoso mostra o sorriso de Deus quando encontra gente que só sabia chorar e transforma esta pessoa em festa. Vestes de luto são trocadas por vestes de louvor. Aquele que veio para servir como um escravo é recebido novamente como um filho. Isso é graça, meu irmão. Este é o único evangelho que existe. Graças a Deus por este evangelho, que faz com que você e eu possamos ter paz e desejar todos os dias falar como este Pai é bom, cantar para este Pai, buscá-lo, e toda vez que olharmos para Ele, falar assim: é impressionante. Há mais amor no coração de meu Pai do que miséria no meu passado. Há mais amor no coração de meu Pai do que pecado em toda a minha história. Só maior do que a minha tolice é o grande amor de meu Pai. Fale disto para os outros. Falemos da parábola do Pai generoso, que conta a história da nossa salvação. Excelente dia. Compartilha com quem você ama, meu irmão. Use os seus dons, seus talentos, sua inteligência para multiplicar as bênçãos que seu Pai te deu. Nós só temos o agora, o hoje, esse instante. É tudo que temos. Por isso precisamos aprender a dedicar ao máximo a Deus as bênçãos que Ele tem colocado na nossa conta dia a dia, as misericórdias que se renovam sobre nós.